A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, pregações, testemunhos e notícias. Irmãos, Braz do culto à noite, Daniel 6, Daniel nas covas dos leões, né, irmãos? Nosso querido irmão Norival Marques pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus, aonde a igreja se alimentou espiritualmente e nós estamos se alimentando. Nós precisamos, né, irmãos, dessa vitamina espiritual todas as noites. Creio em que está ouvindo, que quem está ouvindo esta pregação, esta palavra já se alimentou, porque nós dependemos de Deus. Nós dependemos da alegria da alma, do contentamento, né, irmãos? Então, irmãos, vamos ouvir na mesma comunhão. Eu peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe, irmãos. Compartilhe, olha, Daniel 6, Daniel nas covas dos leões. Sabemos que Daniel foi lançado nas covas dos leões por alguém que queria o seu mal. Alguém que... E o rei gostava de Daniel, né? Mas era perseguição mesmo, irmão. Porque Daniel era fiel a Deus, né? Daniel servia a Deus em espírito e em verdade. O qual, então, não se sabe, né, o que aconteceu. Uns falam que Daniel ficou cheirando a flores próximo dos leões, que os leões não podem sentir cheiro de carne. Mas nós cremos que os anjos desceram ali, ao lado de Daniel, e ao mandado do Eterno, né? Tudo tem que obedecer. Vamos ouvir então, irmãos, uma pregação maravilhosa. Nossa querida Irmandade vai gostar. Deixa aqui seus pedidos de orações e vamos lá? Glória a Deus. Daniel 6. Daniel 6. É na página 1056 do Velho Testamento. Glória a Deus. Passagem bastante conhecida. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei,
confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos médios e dos persas, que senão pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou, e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova,
Quando os leões se apoderaram dele, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Até aqui. A Irmandade crê que já vem vindo uma ordem lá do céu. Irmão, estou sentindo a presença de Deus. Já está descendo uma ordem do céu a respeito deste povo que aqui está e da obra de Deus. Ninguém tocará na obra de Deus. Irmãos, nosso Deus reina nos céus, na terra, em todo lugar. E o Senhor já manda dizer para os povos que aqui está, nossa vitória é certa. Ninguém fará o irmão, a irmã parar nesta graça, não. Nem enfermidade, nem luta, nem prova, nada, nada nos fará parar nesta graça santa. Passagem bastante conhecida, irmãos. E aqui diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes desse conta, para que o reino não sofresse dano. Irmãos, a palavra é bem clara. Cada um que aqui entrou, cada irmão, cada irmã que aqui entrou, o Senhor te deu uma missão aqui na terra. Primeira missão: salvar a tua alma. Salvar a tua alma. O Senhor não te chamou para te largar na metade do caminho, não. O Senhor te chamou para te levar lá para o céu. E nesta caminhada, nessa estrada que nós estamos, acontece tantas coisas. E tem irmãos, tem irmãs que Deus separou para várias missões, para vários trabalhos na obra de Deus, desde o ministério até o último, que às vezes se acha que não tem valor, que não tem muita importância, não estou na frente do povo, não estou numa posição que todos veem, mas o Senhor te diz: aquele que está lá em cima e aquele que parece que está lá embaixo, todos nós temos responsabilidade perante Deus. E cada um que aqui está, o Senhor te diz: por esses dias vou me usar de você, viu, irmã? Vou me usar de você, viu, irmão? Deus, vou te pôr em lugar que você nem imagina. Vou colocar palavras na tua boca que você nem imagina. Você vai estar andando, trabalhando, estudando na faculdade, seja lá onde for.
Muitos estão te olhando, muitos estão te observando. Na verdade, o servo de Deus, devido à posição, é mais conhecido, é mais visado, mas você também, o Senhor te diz, você tem um dom excelente, você tem um dom excelente, que muitos até nem sabem, mas o Senhor te diz, você sabe que você tem um dom excelente, e Deus já se usou de você em alguns momentos. Irmão, a palavra de Deus não dá para fugir. E Deus tem obra com você. Deus tem obra com você. E o nosso adversário não quer que aconteça aquilo que ele projetou. Mas o Senhor te diz, nesta noite, ele queira ou não queira, o que Deus traçou está traçado e a obra de Deus vai ser realizada. Você vai se achar numa situação que vai chegar um momento que você vai parar e vai falar, Senhor, e agora? Porque isso acontece. E agora? Vou para a direita? Vou para a esquerda? Afasto? Avanço? E como você teme a Deus, você vai parar. Pois naquele momento vai vir do céu, e você vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E você vai se achar, Senhor, mas o Senhor já está te prevenindo. Não se preocupe, nem tenha medo, viu? Porque está aqui, ó. Sobre esses 3, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. E Deus te escolheu, viu, irmão? Deus te escolheu, viu, irmã? Para que não haja dano na obra de Deus. Para que não haja dano em alguma causa. Para que não haja dano em alguma família. Deus vai colocar palavras na tua boca. E tudo aquilo que o inimigo queria derrubar, Deus colocará a palavra na tua boca, que tudo irá no seu lugar. Irmãos, como Daniel tinha esse dom, logo, irmãos, todo aquele que tem dom, ou todo aquele que procura servir a Deus, para fazer o mal, tudo parece que dá certo. Para fazer o mal, para fazer o que não deve, tudo dá certo. Agora, para fazer o bem, para obedecer a palavra, para pôr a palavra em prática, o nosso adversário trabalha. E você que está aqui, irmã, você que está aqui, irmão, Deus te deu uma missão e você já falou com o Senhor. Senhor, mas o Senhor te diz, é você mesmo que eu separei. E alguém que está aqui, o Senhor te diz, se prepara, como eu me usei de Daniel, como Deus se usou de Daniel, e ele fez tudo aquilo que Deus mandou. O Senhor te diz, vou me usar de você. E tem até jovem aqui, moço e moça de meia idade, que se acha, não, quando eu for mais velho, a minha idade estiver avançada, aí eu acho que eu vou, não. O Senhor te diz, vai se preparando, cumpre com a tua obrigação, na escola, na faculdade, no trabalho, seja lá onde for, cumpre. Mas o Senhor te diz
eu vou fazer uma divisão na tua vida. Vou fazer uma divisão. Você vai cumprir com a tua obrigação, cumprir com os teus deveres, mas vai ter uma faixa na tua vida que o Senhor vai precisar muito de você. Irmão, tem obra espiritual aqui hoje. Tem obra espiritual. E fizeram isso, como não precisamos ler de novo e falar de novo, mas montaram tudo. Montaram tudo para quê? Para botar Daniel na cova. Fizeram tudo, não fizeram? Não vamos ler de novo, fizeram. Fizeram lei, conversaram, trataram. E tem uns espíritos aí, tem uns espíritos aí que também está fazendo de tudo para te derrubar, para atrapalhar a tua vida, a minha vida. Então, estão trabalhando, estão fazendo. E sabe qual é a resposta de Deus? Deixa. Pois Daniel chegou ao ponto que foi jogado na cova. Foi. Agora a pergunta é o seguinte: os leões comeram ele? Não. Aconteceu alguma coisa com ele? Não. Foi morto? Não. E o Senhor te fala: tudo que fizerem e vão fazer para você, tudo será errado. Nada vai dar certo. E tem alguém até que ri, mas falaram com aquela pessoa, aquela grande autoridade. Irmão, é a palavra de Deus. Já falaram com esse, falaram com aquele, agora não tem mais volta. Para o homem não tem mais volta. Mas acima dessa autoridade, é claro, respeitamos as autoridades, claro, é o nosso dever, obrigação, e orar pelas autoridades. Mas só que acima das autoridades está o nosso Deus. E o que for necessário para mudar, o Senhor te diz: Deus mudará tudo aquilo que fizeram contra você. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, irmãos, olha o que o rei falou, hein? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Entendeu a resposta? Entendeu a resposta? O Deus que eu sirvo, que nós servimos, que todos nós servimos, ele nos livrará. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Aleluia, glória a Deus, sim, Senhor, louvado seja Deus. Nosso Deus e nosso glorioso Pai Celestial, mais uma vez nos curvamos humildemente nos teus pés. Deus, que coisa linda este culto, viu, irmãos? Brás Noite, Daniel 6. Irmão Lourival Marques pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra desse Deus maravilhoso, irmãos. Então nós temos aqui hoje, sábado, à noite, daqui a pouco, Central de Marília, culto para a mocidade, às 19 horas. Daqui a pouco, daqui 2 horas, Central de Marília, Paraná.
Marialva. Perdão, irmão, é que a minha visão tá meia turva aqui. Dia 26 de abril, sábado, Central de Marialva, Paraná. Culto para a mocidade às 19 horas. Atendimento Marcos Moreira, ancião em Paissandu, né? Não sei se Paissandu se esse Paissandu é com C, né? Mas Avenida Rui Barbosa 772. Então, irmãos, temos aqui essa reunião para a mocidade. A obra de Deus não para não, irmãos. Reunião para a mocidade em Marialva, Paraná, né? Ouvimos já agora o culto do Braz, glória a Deus, né? E nós temos um vídeo lindo aqui, irmãos, para nós encerrar, né? Agora de vez. Olha que coisa linda, irmãos. Eu vou colocar para vocês. Toda criança deve conhecer quanto é glorioso junto a Deus viver. Grande alegria lhe dará Jesus. Ele a protege, ele a conduz. Linda criança e a voz da nossa irmã, que voz linda, irmãos, cantando esse hino. Meu Deus do céu. As crianças boas, né? Quem não lembra que nós cantava essa música, não, esse hino, né? As crianças boas, santas do Senhor. Né, irmãos? Que saudade daquele tempo, né? Vamos ficando por aqui, queridos. Deus abençoe grandemente. Chegando mais pregações, nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade. Tá bom? Deixe os seus pedidos de orações. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.